Olá a todos, estamos aqui com o Dr. Mércio Gabriel, um enfermeiro. Vamos falar um pouco dos processos de cuidar a enfermagem, um trabalho que a gente está realizando lá na UNP. E, Mércio, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a sua vida acadêmica. Olá a todos, meu nome é Mércio, como o Regiane me apresentou. Sou enfermeiro de formação, fiz mestrado em enfermagem, doutorado em enfermagem, atuei na assistência por volta de 10 anos, né? E atualmente eu sou professor da UFRN e trabalho com o processo de enfermagem, né? Tanto no ensino quanto na pesquisa. Para iniciarmos, vamos à primeira pergunta. Dr. Mércio Gabriel, como você aplica o processo de enfermagem na sua prática diária sobre as etapas da coleta de dados? É importante destacar, Regiane, no contexto assistencial, que o processo de enfermagem ele é a cerne da enfermagem. Então, nós, enfermeiros, utilizamos o processo de enfermagem diariamente. E aí, cabe destacar que o processo de enfermagem ele é composto por 5 etapas, né? Existe inicialmente a avaliação, que é onde eu pratico, né, a coleta de dados a partir do exame físico e da anamnese. Né? Na anamnese é quando eu entrevisto o paciente e o exame físico é quando eu realizo ele de modo céfalo-caudal. Então, esse é o primeiro contato que eu tenho com o paciente. E a partir daí, né, eu vou para os diagnósticos de enfermagem, que os diagnósticos de enfermagem nada mais são do que as respostas humanas que a gente obtém a partir desses dados da primeira etapa. Que a gente também pode estar utilizando algumas taxonomias, como a ANANDA, que é muito conhecida. Além disso, também nós temos o planejamento de enfermagem. O planejamento de enfermagem é quando eu estabeleço metas para serem alcançadas na assistência que eu presto ao paciente, naquele cuidado. Que eu posso estar utilizando também uma taxonomia chamada NOC, que é de resultados. E também, na quarta etapa, a implementação é quando eu digo que a gente coloca a mão na massa de fato. Uhum. É quando eu dou banho no leite do paciente, Sim. quando eu verifico a pressão do paciente, quando eu realizo um curativo. Essa é a parte da implementação. E aí nós temos as intervenções de enfermagem que são utilizadas para isso, que também existe uma taxonomia chamada NIC. E por fim, né, das etapas do processo de enfermagem, nós temos a evolução, que é quando eu mensuro se as atividades que eu executei naquele paciente, né, se quando eu passo uma sonda, se o paciente ele teve alívio da dor, do bexigoma, é quando eu avalio se isso surtiu o meu efeito desejado. Então, o processo de enfermagem ele consiste nessas 5 etapas. Sua resposta foi muito esclarecedora, Dr. Mércio, e vamos para a segunda pergunta. Quais são os maiores desafios encontrados no cuidado aos pacientes? Regiane, eu acho que um dos maiores desafios atuais tem sido a hipercomplexidade do paciente e o tempo que nós, enfermeiros, temos disponíveis para prestar uma assistência de qualidade, né? Aí a gente tem que destacar que os pacientes hoje, né, eles apresentam muitas particularidades. E aí, nesse momento, nós temos pouco tempo para dar suporte familiar, para orientar melhor os pacientes sobre o seu próprio cuidado, né? A questão do autocuidado hoje é muito importante e é um desafio para nós enfermeiros lidar de fato com o tempo que nós temos disponível. Se a gente pensar no contexto do hospitalar, nós temos 24 horas para dar assistência a muitos pacientes, perdão. Enquanto que na unidade básica de saúde, nós temos muitas demandas administrativas e isso muitas vezes impacta no cuidado que a gente deve prestar aos pacientes. O que você considera essencial para oferecer uma assistência segura e de qualidade? Regiane, é importante destacar que o conhecimento teórico-científico ele é essencial para a gente prestar um cuidado adequado. Sem o conhecimento, a gente não tem o conhecimento necessário para prestar uma assistência é, humana, adequada, né? Além disso, também há uma necessidade da gente trabalhar a comunicação efetiva. É importante a gente ter na equipe, né, de enfermagem orientações adequadas para prestar os melhores cuidados ao paciente. Além disso, a gente também tem que estar atento hoje, né, que é uma temática muito relevante, à segurança do paciente.
Nós precisamos tentar minimizar os erros que muitas vezes a gente comete diante do paciente. Claro que a gente não pode partir para uma segurança do paciente de forma punitiva, em que o profissional errou, então ele deve ser punido, mas que sirva de uma aprendizagem para o paciente. Então eu acho que ter um conhecimento científico adequado, né, buscar estudar sempre, ter uma comunicação efetiva com sua equipe e buscar ter uma segurança do paciente que melhore as condições de saúde dele são essenciais hoje. Como você estabelece vínculo e confiança com seus pacientes? Olha, o vínculo com o paciente ele é estabelecido a partir do olho no olho, de chamar pelo nome, né? De saber as necessidades do paciente, buscar entender que aquele momento é um momento complexo, né? Muitas vezes o paciente, quando ele está internado, ele tem algumas necessidades, tem inseguranças e o olhar no olho do paciente é muito importante. O paciente ele não é apenas o leito 4, como a gente tem costume de chamar quando estamos na equipe de enfermagem. Ele tem um nome, ele tem uma família, ele tem necessidades de saúde, então isso é muito importante. Então eu acho que o vínculo se estabelece com sinceridade, com olhar no olho, com aprender o nome do paciente, estar ao lado do paciente, né, buscando atender suas necessidades de saúde. Doutor Mércio, a gente está vendo que o quanto é importante o cuidar de enfermagem para a nossa profissão, né? Como a sistematização da assistência de enfermagem contribuiu para a sua prática? Regiane, é importante destacar que a sistematização da assistência de enfermagem, ela organiza o serviço, tá? E aí, a SAI, ela nos permite que a gente tenha autonomia enquanto profissional, tenhamos tomadas de decisões necessárias. A SAI, ela permite com que nós, enfermeiros, sejamos autônomos, não apenas executando demandas médicas, mas sim que a enfermagem, ela pode estabelecer a partir de escalas que a gente aplica no paciente, a forma como a gente organiza nosso processo de trabalho dentro do serviço, quando a gente passa um plantão organizado para o nosso colega. Então, a sistematização da assistência de enfermagem, ela está nesse contexto de nos trazer a autonomia necessária para a nossa prática profissional de enfermagem. Doutor Mércio, como a ética orienta suas decisões no dia a dia profissional? É importante destacar que nós, da enfermagem, nós temos a nossa lei do nosso exercício profissional, né? A 7498/86, que a ética é a nossa bússola que conduz o nosso processo de trabalho no nosso dia a dia, Regiane. Então, eu penso que a ética ela está presente quando a gente permite a autonomia dos pacientes, né? Eles tomarem as decisões melhores para ele. Também no nosso sigilo profissional, a gente tem que entender que nós temos que ter uma boa relação, né? É a questão de vínculo que nós falamos anteriormente. Então, quando o paciente ele tem confiança, ele expressa seus sentimentos e aí nós precisamos ter e trabalhar essa questão do nosso sigilo profissional. Além disso, nos permite advogar a favor do paciente frente a outros profissionais de saúde. Então, a ética, ela nos conduz no dia a dia. Então, eu acho muito importante deixar isso bem claro. Na sua opinião, quais são os principais desafios da enfermagem atualmente? Olhe, nós temos buscado sempre a valorização profissional. Eu acho que a valorização é o nosso principal desafio. Então, a busca por melhores condições de trabalho não é apenas uma questão remuneratória, tá? É importante destacar que o tempo de trabalho também é um desafio, né? Quanto mais a gente se expõe, mais a gente fica vulnerável. E aí é importante destacar que a valorização profissional, ela se dá nesse contexto, tá? De nós termos uma jornada de trabalho menos cansativa e exaustiva, né? Nós somos a única profissão que estamos à beira-leito do paciente 24 horas. E isso impacta diretamente na nossa saúde mental. Então, eu acho que nós precisamos ser valorizados a partir de um salário justo, a partir de uma jornada de trabalho mais adequada, né? Nós tivemos algumas conquistas, mas nós precisamos lutar agora também pela jornada das 30 horas. Como a tecnologia tem influenciado o processo de cuidar? Olha, eu acho que com
o avanço da inteligência artificial, com as novas tecnologias, isso tem impactado bastante no nosso processo de trabalho. Cabe destacar que hoje nós já temos prontuário eletrônico, que hoje nós já temos bombas de infusão que são muito inteligentes, só que nós não podemos ficar apenas nesse contexto, tá? Nós somos profissionais, nós precisamos entender o processo, elas não vão nos substituir, e isso tem permitido e oportunizado a melhor distribuição na nossa rotina diária. Então, enquanto eu tenho um prontuário eletrônico que otimiza meu tempo, esse tempo que está sobrando é o tempo em que eu entro em contato melhor com o paciente, que eu busco coletar mais informações, que eu conheço melhor meu paciente. Então, as tecnologias, ela têm permitido otimizar nosso tempo no nosso processo de trabalho diário. Doutor Mécio, nessa profissão, na sua profissão, você sempre está cuidando do próximo. Como você cuida da sua própria saúde física e emocional para cuidar dos outros? Olha, Regina, eu acho que a gente aprende a duras penas, né? Como lidar com isso. E aí eu sempre tenho buscado o quê? Fazer uma atividade física. Eu gosto muito de caminhar, então é importante a gente estar praticando atividades físicas. Fazer algum hobby, né? Quem gosta de assistir filmes, séries, eu acho que é isso que faz com que a gente possa deixar no hospital o que é do hospital. Muitas vezes a gente deixa o plantão e fica pensando naquele paciente, mas é importante a gente trabalhar a nossa saúde mental. E eu acho que a partir dessas atividades a gente consegue melhorar um pouco a nossa saúde mental. Para finalizarmos, que conselho você daria aos estudantes de enfermagem sobre o cuidado ao paciente? Regiane, o que eu aconselho é estudem a teoria, porque sem ela nós nunca seremos bons profissionais. Então, se atualizar sempre, estar sempre buscando, né, estudar, se aprimorar e também lembrar que nós não somos máquinas. E aí a gente também tenha sentimentos pelo nosso paciente, né? Passar confiança ao nosso paciente sempre que a gente estiver na assistência, porque é isso que faz com que a gente seja bons enfermeiros e necessários, né, para melhorar as condições de vida do nosso paciente. Doutor Mécio, gostaria de agradecer sua participação por ter aceito o nosso convite para participar desse trabalho. Se quiser dar umas considerações finais. Só queria agradecer também pelo convite, Regina. Acho que é muito importante esse momento para todos que são alunos, né, que se inspirem em profissionais de fato que possam qualificar, né, vocês cada vez mais para se tornarem bons profissionais. Todos nós passamos por essa jornada, né? Nós temos alguns sentimentos de insegurança, mas ao longo da nossa prática profissional a gente vai ganhando confiança. E o que desejo é que vocês possam ser profissionais cada vez mais comprometidos com o SUS, comprometidos com a nossa área, a enfermagem, e que a gente lute cada vez mais pela nossa valorização. Então, muito obrigado, Regi, pelo convite.